Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e sejam bem-vindos ao Pod Cine. Atenção, Podciners, vamos para mais um Carnaval de Séries. Carnaval de séries que a gente estava um tempo sem fazer, né, Bambam? Tava dando até saudade já. E vamos fazer mais um aqui, retornar a fazer nossos carnavais de série agora, né? Isso aí. Como vai ser hoje? Então, hoje nós vamos falar de mais uma adaptação da Netflix em relação aos mangás japoneses. Hoje nós vamos falar de Avatar, o último mestre do ar. Isso, Avatar, o último mestre do ar, que é mais uma adaptação da Netflix, né, de mangá para live action. É a terceira adaptação que a Netflix faz. E parece que eles encontraram a fórmula, porque foram 3 adaptações muito, muito boas. One Piece, Yu Yu Hakusho e agora Avatar, o último mestre do ar. 3 adaptações com qualidade, fazendo a gente esquecer das adaptações de mangá para live action de filmes. Aí, o mais recente foi Cavaleiro do Zodíaco, mais um desastre de adaptação, mas parece que a Netflix emplacou a fórmula secreta para conseguir, né? A fórmula que os fãs de mangás nunca acharam que iam acertar, porque só saía coisa ruim. Foram duas adaptações americanas, né? One Piece, uma adaptação One Piece e agora o Avatar, o último mestre do ar, e uma adaptação japonesa que foi o Yu Yu Hakusho. Eu não vi nenhuma dessas, eu não tenho costume de ver mangá, então sempre minha análise é baseada exclusivamente na série, né? Eu tento até não saber o que aconteceu nos desenhos para não influenciar o que eu acho da série em si. Então, Sandra, a gente pode começar você fazendo aquela pequena sinopse. Vamos lá, então. Avatar, o último mestre do ar, fala sobre uma terra imaginária, onde nessa terra se divide em 4 nações, que nessas 4 nações, cada uma delas manipula um elemento da natureza. Tem a nação do fogo, que manipula o fogo, tem a nação da água, manipulando a água, a do ar, manipulando o ar, e da terra, que manipula as pedras, o chão, a terra, essas coisas. Só que para manter-se o equilíbrio dessas nações, existe uma pessoa que é o Avatar, que é uma pessoa que consegue fazer a manipulação desses 4 elementos. Então, não deixa que nenhuma nação dessas 4 tente subjugar a outra. E é aí que a história no mangá começa, e mais ou menos o que é falado no live action também. Que existe o próximo Avatar, que é o Aang, só que ele não consegue assumir o papel de Avatar porque a nação do fogo vai invadir, começa as invasões às nações, começa pela nação do ar e começa pelo o local onde o Aang vive. Ele foge, acaba sendo congelado num lugar tipo Polo Sul, Polo Norte, pra gente, e ele só desperta desse congelamento 100 anos depois. E aí a nação do fogo já dominou todas as outras nações e quebrou esse equilíbrio. Então, a partir daí, ele começa o aprendizado dele para manipular, além do ar, que ele já sabe, os outros 3 elementos para ele conseguir fazer o reequilíbrio dessas nações, o reequilíbrio desse mundo imaginário que é falado em Avatar. Avatar realmente teve um investimento forte por parte dos produtores, né, da Netflix. A gente enxerga ali, dá para ver que não foi uma coisa barata, não. Estão investindo muito nessas histórias já conceituadas, histórias já estabelecidas, né, de um grande público, para conseguir, assim, a audiência. Foi uma adaptação live action de qualidade, realmente. Assim, eu não me... Oi? Os efeitos especiais, porra, são muito bons. Os efeitos especiais, nível de qualquer mega produção de Hollywood aí, não deixou nada a desejar. Porra, aquele bisão voador, a parte de manipulação dos elementos, porra, eu achei que foi muito bom. Foi, realmente. Inclusive, para mim, eu acho que é o ponto alto da história, o ponto forte da série são os efeitos especiais, que é nível cinema. Realmente são excelentes. É uma série que, assim, ela não me pegou. Por que ela não me pegou? Ela não me pegou, primeiro, porque eu não tenho nenhuma memória afetiva, porque eu não tenho esse costume de assistir mangá, não tenho 0 memória afetiva com Avatar. Eu sabia o que era porque já era famoso, mas não sabia nem a história do que se tratava. E segundo, que eu não sou o público-alvo, vamos botar assim. Por quê? Qual é o público-alvo, na minha visão? Pessoas saudosistas ao desenho e o público infanto-juvenil, porque é um texto mais fácil, uns acontecimentos mais fáceis de assimilar, sem muita profundidade.
Contudo, é uma história divertida, é uma história de aventura e que você consegue se divertir com essa história. É, tiveram alguns pontos positivos e outros negativos na minha visão, né? Um dos pontos positivos foi isso aí que você falou. A parte dos efeitos especiais está espetacular. O investimento, tanto em efeitos quanto em estabelecimento do mundo, né? Com aquelas cidades gigantescas, tá bem legal, né? Tudo isso que envolve o desenvolvimento de um novo mundo, eu me interesso. Uma nova realidade, né? Eu me interesso, eu gosto desse assunto, eu gosto desse tipo de série, de conteúdo, de história. Como ponto negativo, eu achei a história um tanto quanto, eu não digo banal, mas simples demais, né? Às vezes até acontece muitas obviedades, muito, como é que eu vou dizer, eu esqueci agora. Parece que o diretor faz de forma que o roteiro chegue onde ele quer chegar para ter um plot twist a partir daí. Não estava tão inspirado assim, não. Por outro lado, acredito que o desenho seja assim também. Acredito que, obviamente, o desenho não vai ser uma coisa muito profunda, né? Em questão de roteiro, cara, eu se manteve bem fiel. A adaptação foi pouca, né? Eu acho que teve uma falha só na adaptação, que no desenho conta uma história em que o Avatar dessa época, que é o Aang, ele já começa a desenvolver as habilidades dele de dominação do elemento, principalmente da água, junto com a Katara lá, né? Quando eles estão nas aventuras dele, porque a Katara é uma dominadora de água e ela já vai ensinando, vai aprendendo, ensinando ao mesmo tempo ao Aang. Isso não acontece nessa primeira temporada. Acontece lá a parte da invasão do reino da água lá e ele não sabe fazer nada de dominação da água no desenho. Quando chega nesse ápice dessa primeira parte aí que é o ataque à nação da água, ele já no mangá ele já domina e um pouco até bem essa parte de dominação da água, e isso não foi mostrado. Então tem na adaptação do roteiro eles acabaram suprimindo algumas coisas, não sei se é para dar uma esticada a mais nas outras temporadas, mas essa parte de adaptação eles deram uma cortada, entendeu? Mas plot twist, roteiro simples, esse é o roteiro do mangá mesmo, porque acredito que seja, sim. O público é um público de faixa etária menor, então o desenho, o mangá em si é um desenho com complexidade de roteiro bem menor. E eles manteram-se fiéis a essa complexidade mais simples na adaptação para live action. Eu imaginei isso mesmo, tava uma linguagem bem de desenho mesmo, não chega a ser uma coisa boba não, mas tem umas frases ali que eu chegava, né, que piegas, vamos dizer assim. Mas de certa maneira, isso aí até que você comentou, Sandro, deu a entender no início que ele precisava muito ser treinado, o Avatar, né? E quando acontece lá a primeira invasão, ele está bem treinado em relação ao ar, né? A esse elemento da natureza ar. Pelo que eu entendi da história, ele precisava de um treinamento junto com outros mestres dos outros elementos para se tornar realmente o Avatar. E tanto ele quanto a Katana, o nome dela? Katana, né? Katara. Tanto ele quanto a Katara parece que aprende as coisas assim só na vontade de aprender. Que não tem muito treinamento, não. É só. Ele fala assim: Na verdade, assim como no desenho, a Katara é meio autodidata. Então, ela tem um pergaminho lá que a avó dela dá a ela, e ela começa a aprender, e depois ela pega outros pergaminhos com outras técnicas de dominação de água e ela vai se aprimorando. Ela é meio autodidata mesmo, ela não tem mestre que ensina ela. E do desenho, essa parte de treinamento da Katara, que ela é uma autodidata, ela vai treinando, se treinando a partir de movimentos dos pergaminhos que ela vai contando. No mangá, o Aang vai fazendo isso junto com ela. Essa que foi a adaptação do mangá para o live action que não teve, porque ele não treina nada de água os episódios inteiros da primeira temporada do seriado, entendeu? Uhum. Então, aí me pareceu assim, muito fácil aprender as coisas, não teve. Eu entendo que de repente foi isso para a questão de poder correr com a história e tal, mas isso eu achei um ponto negativo também. Assim como a facilidade, do nada ela se torna uma mestre pica das galáxias, vamos dizer assim, né? O irmão dela eu gostei como alívio cômico, como é o nome dele? Esqueci, cara. O irmão da Katara, né? O irmão da Katara, que é um personagem importante. O Reino do Fogo lá, muito bem caracterizado também. É uma história Oi? O nome do irmão da Katara é Sokka. Sokka?
Soca quem? Só que eu mando a katana. Ah, entendi. E assim, para se divertir, como aventura, dá para. As cenas de luta estão bem legais, tá? As cenas de luta estão muito bacanas, eu gostei bastante. A forma como eles utilizam os poderes, eu achei muito criativo. Nessa parte eu achei legal. Mas há uma simplificação grande de outras coisas que não me agradou muito, não. Eu vi só um comentário de uma pessoa que falava sobre diferenças do mangá para a série. E ela falou que teve uma diferença fundamental e que isso realmente eu achei que deram muito mole em não fazer, que no desenho é de uma forma e na série é de outra. Porque lá no primeiro episódio, quando há o ataque da Nação do Fogo aos mestres do ar, lá, a Nação do Ar, o Aang meio que está passeando, entre aspas. Ele não está lá no local no momento, ele enfrenta uma tempestade e é congelado, junto com o seu Visão. E no desenho, é assim que acontece para ele acordar 100 anos depois. E no desenho, não, ele meio que se acovarda, ele meio que foge. Então, ih, o Sandro caiu? Sandro caiu. Só vou terminar meu raciocínio até o Sandro voltar. O Aang meio que foge. Então, isso dá uma humanizada no personagem e dá um desenvolvimento melhor para ele, né? Para ele recuperar isso, recuperar a coragem, recuperar essa questão do herói, do avatar em si. De resto, cara, assim, realmente não me pegou, apesar de eu reconhecer a qualidade técnica, mas eu acho que era questão de público mesmo. Eu não era o público ideal para essa série. Mas me diverti com os efeitos especiais, com as cidades lindas, com o Bisão, com a caracterização da cidade, com a história em si. Achei muito interessante essa questão dos 4 elementos, né? E cada nação desenvolver 4, eu não diria raça, eu diria nações mesmo, né? Desenvolver esses 4 elementos. Nem todos dominam os elementos, só alguns mestres. E tem algumas questões envolvidas ali. Eu achei que no final ficou meio forçado uma questão de querer forçar, querer implantar ali no meio da batalha, no meio do clímax, um assunto sobre machismo, né? Que as meninas não podem batalhar, que só os homens podem lutar. Não ficou tão bem desenvolvido assim. Mas, no geral, me agradou. No geral, a série me agradou, sim. Eu achei que realmente como a adaptação ficou muito boa, principalmente porque é uma série que tinha como apelo muita coisa de efeitos especiais, porque eram poderes de manipulação de elementos, então não tinha como fazer sem ter os efeitos especiais. E só ficaria bom se os efeitos especiais fossem realmente bons. E o que aconteceu, o elenco em si que foi posto no seriado não tinha ninguém. Você gostou do elenco? Cara, não tinha ninguém conhecido, então a gente não tinha. Uma atuação deles, você gostou? Cara, eu acho que não foi nada de mais nem nada de menos. Eu acho que não estragou nem deu upgrade no seriado. Tipo, eles estavam lá e fizeram o papel deles, de operário. Eu achei que o Aang e a Katara, né, os dois principais, apesar deles terem carisma, ambos os atores tinham carisma, eu achei que ficou devendo um pouquinho. Não gostei da atuação deles, não. Assim como eu achei bem forçado também a atuação do lado do príncipe do fogo lá, que ficava atrás dele o tempo todo. Parecia que estava com raiva o tempo todo. Eu achei um tanto quanto forçado, mas isso é muito. Não dá nem para criticar só os atores, não. Isso é muito questão de direção também. Eu achei que ficou um pouco aquém essa parte. Em relação a isso aí, do comportamento de personagem, acho que para mim fluiu bem, que realmente o príncipe Zaco lá, ele fica o tempo todo atrás do Aang, porque ele quer a aprovação do pai dele de novo. Então, acho que essa questão de passar o que foram os personagens do desenho, do mangá, acho que foi até fiel. Acho que é por isso que eu estou te falando. O elenco ele não estragou a adaptação, nem deu destaque para eles individual, entendeu? Eles foram operários dessa adaptação, eles não foram destaque da adaptação. Foram mais uns operáriozinhos que para dar o reforço do que é o mangá e repassar isso para a adaptação do live action. Vamos para as notas, não? Vamos, já está na hora, né? Já tem tempinho que eu não dou nota, eu gosto de dar nota. Vamos lá, primeiro quesito, vamos lá, roteiro. Cara, eu vou dar muito desconto pelo fato de eu não ser o público-alvo do roteiro e de eu entender que o público-alvo ali é um público infanto-juvenil. Mesmo com esse desconto, eu vou ser benéfico, benevolente e vou dar nota 7. Nota 7, né? Sim.
Eu vou dar uma nota 8,5 porque, apesar de ter sido uma adaptação muito boa, relativo também a comparação das adaptações pré-Netflix, né? As adaptações foram feitas por outras pessoas, outros estúdios dessa parte de live action. Foi muito boa a adaptação do Avatar, mas eles suprimiram algumas coisas que acabaram mexendo um pouco na história original de Avatar, do desenho, do mangá, então eu dou 8,5. Montagem, vamos lá. É. Montagem em série, eu vejo muito como eles encerram um episódio para começar um outro também, né? Eu levo isso em consideração nas séries. A montagem, no geral, eu achei boa. Eu vou dar um 7,5. 7,5. Cara, como eu te falei, também para mim, eu vou dar um 8, porque realmente é a montagem que era feita no desenho. Era uma pontinha solta para recomeçar no próximo episódio. E eles mantiveram o Uhum. que era no desenho, entendeu? Então, a minha nota é 8. Elenco, vamos lá. Então, o elenco eu já achei que eu já não gostei tanto. Muito caricato, o elenco infantil eu não gostei. Não foi uma tragédia, mas por vezes me tirou da série. Então, eu vou dar 6,5 pro elenco. 6,5. Então, como eu tinha falado já no nosso bate-papo antes, o elenco não estragou para mim a série e também eles não tiveram destaques individuais. Então, é aquela história que a gente sempre faz aqui no Carnaval de Série. Se não é ruim, mas também não é bom, a gente fica na média e para a gente o 7 aqui é a média para passar. Próximo é cabelo e maquiagem. Tinha uns cabelos e maquiagem bem feito, né? Só que principalmente no final tinha uma maquiagem de uns anciões, que agora o português fugiu aqui. De uns velhos, de uns idosos, que ficou meio bem feio, cara, bem feio mesmo. Mas inicialmente estava legal, a carequinha do Eng lá com a seta, aquela turma, aquelas mulheres lá todas pintadas, ficou uma parada bacana, mas no final ficou uma coisa bem, bem ruinzinha mesmo, então vou deixar uma média aí de 7. 7. Então, eu vou dar uma nota alta para maquiagem e cabelo, principalmente para maquiagem. Dou alguns destaques, tipo, você falou da careca do Eng com a seta, e se você, às vezes o seriado tinha closes dessa parte da seta, principalmente na cabeça do Eng, e nessa seta você via que tinha dentro da seta, como se fosse aquelas Um labirinto. aquelas É, tatuagens tribal, aquelas coisas tipo. sim, ficou bacana mesmo isso. Os desenhos dentro daquela seta. Outro destaque, principalmente para maquiagem, eu dou esse destaque para a maquiagem do cara lá, do Senhor da Terra, do Imperador da Uhum, Terra, lá, que era amigo de infância do Eng, porque se uhum, você pegava, mano, depois um videozinho do ator fazendo a transformação na maquiagem daquele. É um senhor, né? De um velho, uhum. que é um manipulador de terra lá, que é o imperador daquele reino da terra lá. O cara fica horas e fica perfeito. Para mim, você nem reconhece o ator direito. Então, esses são uns destaques que eu dou para a maquiagem, que o cabelo em si é o complemento do nosso quesito de maquiagem. Acho que o forte mesmo é a maquiagem. E eu dou 9 porque esses dois destaques aí de maquiagem. Boa. O próximo é figurino. Figurino tava bacana, tá? Tava bem condizente com a história. Figurino eu vou dar uma nota 9. Isso, eu vou de 9 também, porque o figurino foi bem fiel o desenho, o mangá, né, no caso, da Nação do Fogo, de todas as nações em geral, mas se você prestar atenção da Nação do Fogo, que são armaduras bem mais elaboradas, que tinha muita chance de errar ali, eles acabaram acertando bem e ficou bem legal. Então, dou nota 9. Próximo é fotografia. Foi uma fotografia bem feita, Sandra. Não foi nada impactante, não, mas foi bem desenvolvida ali. Eu vou dar uma nota 8 para fotografia. Eu acho que a fotografia ela não funcionou como algumas vezes a gente já falou até aqui em outros carnavais e séries como uma parte integrante da história, né? Contando uma parte da história. Eu acho que a fotografia ela se exalta nesse seriado, principalmente nos cenários, como você falou lá no início, na montagem dos reinados, lá dos reinos o de pedra, da terra lá, aquela parte da aldeia
toda congelada, lá do último confronto do primeira temporada do Reino de Água, do Reino de Fogo. Acho que a construção dessa fotografia foi muito feita nisso, nos cenários, nesses cenários de transição de um para o outro, de florestas, de riachos, daquele outro mundo que eles visitam. Acho que ficou bem construído como uma fotografia, mas que não conta nenhuma história. Então eu dei 8,5 para a fotografia. Bom. Próximo quesito, efeitos especiais. Cara, tem muito efeito especial essa série, muito mesmo. E muito bem, muito bom, realmente. Tem um caso ou outro ali de um CGI que não estava tão bem feito, mas eles utilizaram demais, então não vou ser chato a esse ponto, não. E nesse quesito eu vou dar uma nota máxima, eu vou dar o 10. Sim, eu também vou de nota 10, porque eu acho que o principal erro que podia ter acontecido nessa adaptação, no caso de Avatar, O Último Mestre do Ar, era realmente os efeitos especiais. Porque se desse errado os efeitos especiais, ia ser bem complicado você retratar esses, vamos dizer assim, seres humanos que conseguem manipular os elementos. E eles conseguiram, com os efeitos especiais, mostrar de uma forma bem natural isso. Você realmente acredita que pode ter algum lugar do nosso planeta que tem alguém que consegue manipular os elementos. Não fica aquela coisa que você não consegue enxergar que é um CGI, que é um efeito especial. Acho que foi bem fluido o efeito especial nesse seriado, então eu dou nota 10 também. Próximo quesito, direção, Bambam. Direção, as cenas de luta estavam muito bem, a direção muito bacana, muito bem construídas, a forma como eles utilizaram o poder eu achei legal, as batalhas muito bem construídas, algumas escolhas de roteiro eu achei bem ruins, como já critiquei bastante aqui, eu dei um 7, assim, me esforçando muito com o roteiro, e o roteiro tem muito a ver com a direção também. A forma como eles terminam a série, para mim, nem fez muito sentido aquele negócio da lua, de pegar o Yin Yang, aí se transforma num monstro, aí dá a vida pelo monstro. Eu tô falando de forma meio desconexa aqui, para não dar muito spoiler. E aí já não é mais monstro. Mas Oi? isso realmente é do desenho, né? Ah, tudo bem, mas eu tô analisando a série aqui, até porque eu não vi o desenho, né? E aí sei lá, eu acho que o diretor poderia pegar, mesmo que isso seja do desenho, ele poderia dar umas adaptadas ali para ficar uma coisa mais crível, né? Mas tudo bem. Eu acho que o elenco, apesar de eu não gostei, mas eles também foram mal dirigidos. Na média, eu vou dar um 7 para a direção. Qual, desculpa, não escutei. 7. Isso, direção, vou dar a mesma nota do roteiro, porque como é uma adaptação de um mangá, então eles estão interligados. Eu acho que o diretor pode ter até errado, mas ele errou porque eu acho que ele não quis sair muito dessa parte de manter a fidelidade da adaptação do mangá para o live action. E tem aquelas escorregadas que eu já falei, né? Não sei se é proposital da Netflix para poder render mais episódios, mais temporadas, mas eu acho que acaba deixando um pouquinho a desejar em relação ao mangá. O Bamba não viu, mas a gente já acompanhou esse mangá. Inclusive, eu já vi até o spin-off de Avatar, O Último Mestre do Ar, que é a filha do Aang, que é a Korra. Existe o desenho do filme da Korra, que é a filha do Aang, que já é num planeta muito mais avançado, com carros e tudo mais. E eu fico pensando, se eles estão começando a encurtar aqui, imagina quando chegar nessa parte mais para frente, se a Netflix não vai cair nessa rede de cancelamentos igual ela cai, né? Mas eu dou nota 8,5, desculpa, para a direção. Beleza, qual o próximo? Fechou? Trilha sonora, para fechar. O último quesito. Trilha sonora bem de aventura mesmo, né? Achei que ajudou a série, bem de aventura, nada marcante, 7,5. Eu vou 7,5 também, porque para mim não teve nenhum destaque, nada que fosse demais, assim, que você lembre do seriado ou que te chame a atenção de um personagem em relação à trilha sonora. Foi a trilha sonora para ajudar nas cenas de ação, nas cenas mais lentas, foi aquela integração da trilha sonora com o seriado e nada mais. Certo, vai fazer a média aí, Sandro? Que eu tô sem nada aqui. Vou fazer a minha calculadora verde. Beleza. Tá melhor do que eu tô sem nada aqui, eu tô no improviso. Vamos lá. Sua menor nota foi 7. Foi não. Foi 6,5. 6,5, isso é. Teve uma 6,5, então a gente tira ela. E a maior... Foi o que mesmo? 6,5? Foi? Pra quem que eu dei 6,5 mesmo? O elenco.
Elenco, isso. E a maior efeito especial, 10. 10, isso. Então vamos lá. 7 mais 7,5 mais 7 mais 9 mais 8 mais 7 mais 7,5. Dividido por 9, né? Não, dividido por 7, que eliminou 2. Sua nota deu 7,57. 7, bem em média mesmo. Vamos lá, vou tirar o 10, né? De efeitos especiais. E a minha outra menor nota é 7 de elenco. Então, 8,5 mais 8 mais 9 mais 9 mais 8,5 mais 8,5 mais 7,5. Dividido por 7. Eu deu 8,42. Bem maior que a minha. São mais 2 dividir para saber a nota do pode sim. 4,2 mais 7,57 dividido por 2. Deu 7,99 a média do pode sim. 7,99 a média do Podcine para Avatar, o último mestre do ar, primeira temporada que está na Netflix. Isso aí, vamos ver. Ficou a média boa, né? É um 8, né? Vamos puxar para 8. Não, um 8 já é, vamos dizer assim, boa, uma série boa. 7 é média, 8 já pode ter Uhum. Mas é boa mesmo. Mas não é boa, mas é boa. Isso aí, Sandro. Vou agradecer agora o nosso público, pedir para eles curtirem, compartilharem e se inscreverem no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as novidades quando lançarmos. Isso aí. Não esqueça de acompanhar a gente lá nas redes sociais, @podcine, no Instagram e no TikTok. PODH Cine. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, gente. Até a próxima. Aqui, Carnaval de Séries no Podcine.